Eu acho que tem algo que vocês dois comentaram, que é uma coisa que me interessa bastante. Você comentou, Lídia, na questão da sustentabilidade, né, e você falou uma coisa interessante do orçamento anual, né, que era uma coisa bastante consolidada em relação à digitalização, quer dizer, era uma verba substancial prevista para, não, imagino eu, não só digitalizar, como também manter esse acervo. E eu acho que você também, Luiz, comentou essa questão de que é muito legal poder trabalhar com tudo isso, mas tem que manter todos esses dados para eles poderem existir. Sim. Então, eu queria que vocês falassem um pouco como vocês veem isso hoje no Brasil, dentro da nossa realidade, como que a gente vê, assim, falar um pouco mais sobre isso dentro do nosso contexto, talvez do que vocês estejam vivendo hoje dentro dos seus locais de trabalho ou as experiências que vocês têm tido. Quer começar, Lídia? Essa questão orçamentária é muito delicada, porque, por incrível que pareça, em todo momento de crise no Brasil, a primeira coisa que é cortada é cultura. Né? Lamentavelmente, nós estamos passando por isso nesse momento. Né? Então, cortam-se vagas para a universidade, né? Cortam-se bolsas de pesquisa, cortam-se orçamentos para centros de memória, para bibliotecas. Então, isso é muito complicado, porque isso reflete uma falta de política pública para questões dessa ordem, né? Questões da ordem cultural. Tem, mas não tem. Né? Quer dizer, tem políticas no âmbito da abstração, mas não tem na questão de prática de colocar esse orçamento à disposição das instituições para que elas possam fazer bom uso desses recursos. E esses recursos eles não estão só relacionados à questão tecnológica, porque isso é fundamental. Né? Hoje, pela manhã, acho que eu estava conversando com o Daniel sobre isso, que não adianta, agora mesmo na nossa instituição, na UFC, comprou-se, com recurso do FINEP, equipamentos de última geração, e que correm o risco de se tornar obsoletos, porque a velocidade que esses equipamentos ficam obsoletos é muito grande. Então, a burocracia para esse documento chegar, nós não temos um espaço para colocar, eles precisam de outros pequenos equipamentos que parecem brincadeira, mas sem eles não funcionam, como estrutura de ar-condicionado e coisas do tal. Precisa de profissional para operar e não tem. Ou seja, a gente lida com pequenas coisas que parecem aquela agulha no palheiro, né, de que, quando você diz assim, comprou um equipamento que custou quase R$1 milhão e você não pode utilizar porque falta um aparelho de ar-condicionado que custa R$2 mil. Então, pensar a questão orçamentária para que as coisas funcionem não é só você ter recursos da ordem de R$1 milhão para comprar um equipamento. Vai bem além disso. Né? Então, é necessário que a gente tem feito, como a gente diz, nó em pingo d'água dentro do trabalho colaborativo, liga para a instituição tal que eles têm, eles vão poder nos emprestar, né? Depois a gente devolve, e nós vamos trabalhando assim para dar um jeito, porque se uma coisa que brasileiro tem muito é criatividade e boa vontade, mas só isso não resolve. Né? Ok. Luiz? Eu vou ter um pouco de dificuldade de responder essa pergunta, porque eu venho de um outro mundo, né, que tem as mesmas dificuldades. Né, e eu queria fazer, digamos, um paralelo entre essas coisas. Né. Então, a gente hoje trabalha com essa questão dos dados de pesquisa, que são coleções digitais também. Né, e o grande problema que nós temos hoje é fazer com que as instituições, né, que fazem a política de gestão, a política de pesquisa, de gestão de pesquisa do país, né, como o CAPES, CNPq, o Ministério da Ciência e Tecnologia, Comunicação, né, compreendam que esses acervos são importantes, né, que não são, digamos, subprodutos de alguma coisa, subproduto da pesquisa. Eles são realmente
é matéria-prima importante para muitos trabalhos, né? Então, o reuso de coleções digitais, sejam elas culturais, ou sejam elas científicas, né, é uma coisa de grande importância mundialmente, universalmente, né? Os governos da Europa, dos Estados Unidos, têm políticas muito precisas em relação a essa questão, né? Se criam infraestruturas, né, tecnológicas e gerenciais para poder preservar esses ativos, né? Então, assim, a gente precisa primeiro que se compreenda que isso é uma coisa importante, né? Que você tem uma matéria-prima importante que tem um poder de transformação, de recriação de coisas novas, entendeu? Esse é o primeiro ponto. E aí, inclusive, como a gente viu no exemplo da Europeana, né, as instituições privadas podem participar disso também, né, como parceiras, né? As instituições privadas ligadas ao mundo criativo, né, podem ser parceiros dessa questão e aumentar a sustentabilidade desses meios, né? Tá. Ok? Bom, a gente tem 2 perguntas aqui, depois eu tenho uma outra, se não enviar mais pergunta. Gabriela Oliveira fez uma pergunta para você, Fernando. Luiz, desculpa. Como lidar com a questão da autoria em novos objetos digitais criados a partir do reuso? Acho que você terminou falando um pouco sobre essa questão da autoria, né? Essa é uma questão muito delicada, muito estudada, né? E acontece o seguinte, a ideia é que o cara que reúna, que junta, né, que junte esses acervos, né, por exemplo, na Europeana, né, você tem as informações que estão livres, que estão, né, que estão sob uma licença bem aberta, né, e o cara que junta essas informações e cria um novo artefato, né, ele é o autor desse artefato, né, esse novo artefato, né, e ele pode licenciar ele de acordo com o interesse dele, né. Mas, claro que você não pode pegar um objeto digital que tenha, né, uma licença mais restrita e juntar com outros, recriar um novo artefato né, e você ser autor daquele artefato. Então, essa é uma discussão muito complicada que faz parte da complexidade desse ambiente, né? Então, se a gente pega lá os manuais lá do e-Space, da Europeana, a gente vai ver que essa questão, a questão ética e a questão de direitos autorais, né, de direitos envolvidos com esses novos artefatos, a metade dos manuais falam sobre isso, né, porque realmente é complicado, né? Direitos autorais acaba que cria uma dificuldade de você recriar novos produtos a partir Está sendo pensado sempre isso, né, Luiz? Isso, mas, de qualquer maneira, essa questão é muito considerada, né? Assim como a questão ética também, né? De privacidade. As informações sensíveis são muito consideradas, né? São levadas em conta, digamos, nessa nova direção. A gente tem uma pergunta para vocês dois, que eu acho que é o Bruno que mandou. Como que podemos iniciar uma colaboração institucional para desenvolvimento de tecnologias de preservação? No caso brasileiro, não precisaríamos de um grande consórcio? Fala, Lídia. Eu acho que o trabalho colaborativo realmente é a saída, né? E nós já temos no Brasil algumas iniciativas que são muito importantes, que têm feito um trabalho significativo, né? Como a Rede de Memória, né? Como o próprio trabalho do IBICT, né, que o Miguel está aqui, provavelmente vai falar. Nós temos iniciativas já de trabalho colaborativo muito rico, que tem envolvido instituições com bastante expertise em memória e patrimônio digital no Brasil, a exemplo da Biblioteca Nacional, do Arquivo Nacional. Então, tem feito um trabalho muito interessante. O que nós precisamos estender esse trabalho também é na perspectiva dos acervos privados
né? Como que as instituições privadas poderão também entrar nessa preocupação de se criar trabalhos colaborativos, principalmente porque nós sabemos que as instituições privadas detêm um certo recurso para isso, e também para que haja recursos e trabalho colaborativo para aquelas instituições que não têm essa condição, a exemplo das bibliotecas públicas, né? Se a gente perguntar hoje, no Brasil, há pouquíssimo material digitalizado e disponível dos acervos de obras raras, documentos raros, de bibliotecas públicas municipais no Brasil, quase não tem. Se você entrar nos sites das bibliotecas públicas municipais ou estaduais, aquelas que têm site, né, vocês provavelmente vão encontrar muito pouco. Então, algo que eu acho que seria fundamental seria discutir essa preocupação de preservação dos documentos que existem guardados em instituições como bibliotecas públicas, que há acervos, que há obras maravilhosas, originais fantásticos, e que ainda é muito pequena a digitalização desse material. Talvez a gente pudesse pensar em fortalecer uma rede também nessa perspectiva. Acho que é isso mesmo. Eu concordo. Concorda? Temos uma pergunta para você, Lígia. O patrimônio digital favorece a contribuição entre arquivologia e biblioteconomia, áreas que ainda divergem no Brasil? Sem dúvida nenhuma, né? Então, aquilo que eu falei, que eu citei na minha fala, né? O patrimônio digital é um trabalho extremamente interdisciplinar, né? Tanto o trabalho inicial, o trabalho no percurso e o resultado dele, né? Então, isso favorece demais o fortalecimento dos elos, né, dos laços entre a biblioteconomia, entre a arquivologia e também entre a museologia, né, que é uma perspectiva do patrimônio digital que envolve especialmente essas três áreas, mas também envolve os historiadores, os comunicólogos, né, o pessoal da TI, de uma maneira mais específica, mas, sem dúvida nenhuma, é um trabalho interdisciplinar, colaborativo, e que as expertises desses profissionais unidas, o resultado é muito significativo, né? Não dá mais para a gente trabalhar cada um no seu quadrado. A gente tem realmente que unir forças, porque o resultado a gente já percebe aí quando essas categorias trabalham colaborativamente, né? E eu acho que, só voltando um pouquinho, você comentou agora há pouco, Luiz, da questão de entender que é importante, que eu acho que também você colocou, Lídia, a questão da educação patrimonial, que acho que vocês acabaram colocando a mesma questão assim, do público entender que é importante ter acesso a esse material e que, para isso acontecer, tem que ter uma educação. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, quer dizer, que tipo de atividades que a gente tem feito ou deveria fazer em termos de educação patrimonial, e também, acho que isso esbarra numa questão financeira, né? Isso não é uma coisa que acontece assim, gratuitamente, né? Bem, olha, eu seguindo aqui essa linha aqui de hoje, né, eu fico sempre pensando que deixa eu voltar um pouco mais, né? Então, a gente passou por um processo de criação de repositórios, né, no país, repositórios digitais, e a minha grande crítica ao problema dos repositórios, apesar de eu ter trabalhado intensamente nisso também, né, é que os repositórios não oferecem serviços, né? Os serviços do repositório é o acesso aos seus estoques de informação, né? Isso é legal, isso é um grande avanço, né? Mas a gente tem uma riqueza imensa, né, digitalizada, guardada, indexada, com metadados de qualidade, né, que poderiam gerar novas coisas, novos serviços, coisas inovadoras, ou poderiam, digamos assim, ser uma matéria-prima para a derivação de outros serviços. Então, a gente só
foca no acesso. E quando você chega também nesse mundo cultural, tem a questão das escolas, por exemplo, né? Então, por que eu não posso construir aulas, estoques de aulas virtuais, de aulas sobre, sei lá, história do Brasil, independência, baseado nas coleções digitais, que os museus têm. Evidentemente que isso aí pressupõe uma preparação anterior muito mais sofisticada. Eu preciso de esquemas de metadados mais sofisticados. Eu preciso pressupor esses usos futuros, entendeu? E aí indexar isso, catalogar, identificar, armazenar com camadas diferentes de metadados. A gente tem hoje padrões que permitem que você crie, sobre o mesmo objeto digital, várias camadas de metadados, cada um com uma visão específica, né? Então, você tem um livro raro, você pode ter uma camada de metadados arquivístico, outra camada de metadados biblioteconômica, outra camada de metadados museológica. Então, esse livro raro ele pode ser reusado em diversas instâncias. Então, a minha crítica é essa, é que a gente digitaliza, mas a gente não pressupõe, não pressupõe o que vai fazer adiante, né? A gente cria os acervos, mas não ativa as memórias, né? Então, a gente armazena, mas não cria memória. Mas isso exige gente e... Não, isso exige muita coisa. Não estou falando que isso é uma coisa fácil. Né? Mas acho que isso pode começar em pequenos projetos, não é? Então, vamos fazer um projeto de educação patrimonial ou ação educacional em torno do meu acervo, do meu museu com a biblioteca tal, com o arquivo tal. Eu posso criar um construto novo que junte tudo isso aí e eu tenha, digamos, um livro fantástico, né? Um livro multimídia sobre história do evento X, né? Eu contextualizo isso, né? Claro, isso é difícil. Você vê que você tem, por exemplo, as ontologias do SIDOC, CRM, da Europeana, que tentam contextualizar isso, criar essas estruturas, né? Mas a gente também precisa pesquisar, né? Fazer teses, dissertações, trabalhos sobre isso. Precisa estudar isso teoricamente também, aprender essas coisas. Entendeu? Então, isso é um pilão importante para o pessoal que está fazendo pós-graduação, né? Você te coloca, digamos assim, num patamar novo, né? Em que você vai ativar o que já está pronto, já está armazenado. Essa é a minha ideia sobre isso. Bom, no meu entender, eu acredito que a educação ela é fundamental para o desenvolvimento, não resta a menor dúvida, né? E, dentro dessa questão da educação patrimonial, ela precisa começar cedo. Porque o que nós temos percebido é que as pessoas têm feito uma confusão muito grande em relação ao uso da tecnologia pelas crianças, né? Tem gente que diz assim, meu filho com 3 anos já sabe usar um iPad, né, um iPhone, né, um tablet, coisa do tipo. E daí? E daí que o seu filho de 3 anos sabe usar, né? Ele sabe o que faz com isso? Né? Tem o diretor do Museu Universitário, da UFC, né, que é um grande pesquisador, e ele diz, brincando, que, no futuro, quem acredita na evolução da espécie, né, no futuro, nós só precisaremos ter esses 2 dedos. Porque os 5 surgiram por uma questão de evolução, de necessidade de pegar, né? Mas, como agora a gente só utiliza 2, não vai precisar dos outros 4. Eles vão ficar finos também, né? E ainda tem mais isso, que é para a gente não errar as letras, né? Então, eles vão afunilando. Exatamente. Então, a questão da educação ela é fundamental. E aí, isso tem a ver com a ideia de valor. Qual é a ideia de valor? Porque, em relação ao patrimônio, em relação ao nosso patrimônio, nós podemos pensar em 3 ideias de valores, né? Que é a ideia de valor cultural, que é a ideia de valor social e a ideia de valor econômico, né? Nós só vamos realmente valorizar a ideia de valor econômico em relação ao patrimônio se a gente fortalecer essas 2,
que é a social e a cultural. Se isso não ocorrer, dificilmente a gente vai compreender que o valor econômico vai estar presente. Então, educar as nossas crianças em relação a isso, a essa conscientização do valor da nossa memória e da nossa história, é essencial, né? E eu gostaria de rapidinho citar aqui 2 exemplos. Um é que uma escola cearense, no passado, uma das melhores escolas do Brasil, comprovadamente, colocou outdoor espalhado pela cidade inteira, dizendo: nossos alunos agora utilizam tablets. Eles aboliram o livro, achando que era o auge da modernidade. Isso causou uma polêmica imensa, não é, sobre isso, e eles acabaram tendo que voltar atrás e retirar. Não é? Por quê? Porque ter tablet não quer dizer que você tenha consciência do valor das tecnologias na sociedade, no seu cotidiano, na sua vida. Então, é preciso pensar como é que esses instrumentos, essas ferramentas que são utilizadas no presente, elas podem ser utilizadas como aliados. Então, isso é fundamental. Eu fiz uma oficina, fazia um trabalho de oficina num projeto Casa Brasil, que tinha em algumas periferias de Fortaleza, e era oficinas feitas para adolescentes, que se chamava Mediação da Leitura através dos museus virtuais. Os adolescentes ficavam fascinados quando eles entravam nos museus virtuais e o que eles encontravam lá e que eles viam. E aí eles diziam: vou mostrar para a tia é a tia da escola. E aí disso dava uma conversa, dava um diálogo, e os professores do ensino fundamental e médio, assim como as crianças, só utilizavam a internet, só utilizam para as redes sociais. Então, se os próprios educadores não passarem por um processo de educação patrimonial, dificilmente eles poderão contribuir também nessa formação do jovem. E aí cabe educador-professor, cabe educador-bibliotecário, cabe educador agente cultural, que cada um desenvolva essa parte, né? É preciso que a biblioteca e o museu vá à escola. Né? Então, a biblioteca e o museu eles podem ir à escola através, por exemplo, da internet, do seu patrimônio digital. Né? E aí aproximar esse público de uma consciência do valor social, do valor cultural, para que a gente possa chegar no valor econômico. Não é isso? Ótimo. Ok, tem mais 2 perguntas aqui. Essa para vocês 2. Comente as diferenças, da Luciana, as perguntas, se houver, entre a preservação de documentos digitais, de documentos digitalizados e nato-digitais. Então, olha, na verdade, um documento digitalizado e um documento nato-digital, né, eles têm a mesma natureza, né, formada lá por cadeias de bits e bytes. Né, e em termos de gestão, em termos técnicos, né, e de metodologias, a preservação é a mesma. Né? O único detalhe importante é que, em algumas situações, você tem o original, né, físico, e você pode voltar ao original. Por exemplo, quando você digitaliza música, vídeo, né, por exemplo, fita de videocassete, né, a recomendação é que você mantenha o objeto físico, né? Guarde, porque esses formatos ainda são instáveis e você pode, no futuro, precisar redigitalizar. Né? Mas, digamos assim, o produto final, né? O objeto digital, ele vai passar sempre pelos mesmos processos, né? De migração, de emulação, sei lá o que for. Né? Então, assim, a natureza do objeto digitalizado, né, objeto digitalizado e nato digital, digital, nato digital, é a mesma, vocês entenderam aí, né? Né? Ok? Então, só temos essa situação específica em que você precisa voltar ao objeto físico, né, para redigitalizar, por exemplo. Mas, okay? Quer comentar? Não? Então, ok. E também para os 2, uma pergunta da Fernanda. A digitalização de acervos que ainda não conseguiram tratar adequadamente seus artefatos
é uma oportunidade de pular etapas ou colocar em risco o artefato físico? Não entendi. A digitalização de acervos que ainda não conseguiram tratar adequadamente. Aqui está tratar, testar. Testar ou tratar, Fernanda? Onde você está? Testar? Ah, tratar, ok, achei que era tratar. Adequadamente esses artefatos, quer dizer, você digitaliza um acervo que você ainda não tratou adequadamente, fisicamente, se isso é pular etapas e colocar em risco. Não, olha, você quer falar? Eu acho o seguinte, que essa questão da digitalização, o ponto fundamental é o planejamento, né? Você tem que planejar desde o começo, né? Os formatos, a utilização, os projetos, os usos de agora, do futuro, né? Então, tudo isso pressupõe os recursos necessários, né? Onde você vai armazenar, que situação. Então, esse planejamento é a metade do caminho, né? Então, assim, eu acho que ninguém deve começar um projeto de digitalização, né, sem esses requisitos. Os metadados que vou usar, né, para que situação, né, os padrões todos. Né, tudo isso aí vai ser de fundamental importância para a preservação, para a curadoria, para os produtos que você vai gerar depois. Né. Então, eu acho que não se deve começar sem um projeto, um planejamento, né, completo. Né. Essa é a minha ideia. Não sei se a professora pode falar. Eu concordo com você. Inclusive, a digitalização não pode ser um modismo. Né? A gente não pode ver a digitalização como um modismo. Uma das coisas importantes que as instituições precisam trabalhar, justamente, é a gestão, é o planejamento, e eu falei nas políticas públicas, mas falei também nas políticas institucionais. E é preciso deliberar dentro da própria instituição essas políticas, né, que caminham junto com a gestão. Nesse ponto, muitas vezes nós temos problema de quantidade de pessoal para fazer o trabalho de digitalização, né, nós temos uma série de problemas que você quer logo digitalizar para colocar alguma coisa na internet, para divulgar, você está sendo cobrado, né, coloca lá uma fotografia, uma partitura musical, qualquer coisa para dizer que a gente tem um acervo digital, né, e aí a gente vai atropelando algumas etapas, né, e principalmente a etapa do planejamento, que é fundamental. Né. Então, vamos pensar nessa questão das políticas internas, institucionais, até porque, quando você vai digitalizar, você tem que saber o que você vai digitalizar, qual é a ordem de prioridade que você tem que dar na digitalização daqueles documentos, daquela coleção, tendo em vista que você não tem como digitalizar tudo de uma única vez. Então, qual é a prioridade? Isso está dentro das políticas. E, se está dentro das políticas, está dentro da gestão. Então, é preciso pensar para que isso seja feito de uma forma que não haja nem prejuízo para o documento, para que ele não tenha risco de perda, e nem deterioração, mas também que também não seja feito de uma forma que não envolva um planejamento. Luiz, eu tenho uma questão complicada aqui, que eu não sei responder. Se alguém puder me ajudar aqui... objetos digitais. A pessoa que perguntou pode responder, talvez. Construtos novos seria utopia rizomática? Seria utopia rizomática? Eu não sei responder isso. Quem fez a pergunta quer comentar? A pessoa que fez a pergunta é o RP. Repete a pergunta. Não, parece uma pergunta interessante, mas eu realmente não consigo responder. Objetos digitais, construtos novos, seria utopia rizomática? Fica a propósito. Apareceu. Olha, eu posso ajudar? Posso também. Claro. Posso também. Olha, eu acredito que sim, eu tenho certeza, porque o que a gente vai pensar que a ideia de rede está muito relacionada à ideia dos rizomas. Isso. Né? Então, você para pensar de forma complexa,
você tem que pensar também nessa teoria de que e que também é muito utilizado também na teoria, né, na teoria de redes, mas também na construção de elos. Né? Eu sempre digo que elo tem que estar no meio. Elo não pode estar nas pontas porque não segura. Né? Quem pegar elo achando que vai colocar nas pontas e vai segurar, vai perder tempo. Então, com certeza, né, essa questão da digitalização, ela vai passar pela questão do conceito de rizoma, ela vai, porque a ideia de rede está muito integrada a isso. Bom, o nosso tempo está acabando, gente. Está acabando, Está acabando. Eu acho que uma coisa super importante nesses processos que eu tentei passar para vocês aqui é a questão do link, né? De você poder fazer conexões entre as coisas. Né? E, assim, uma coisa super importante hoje é que você tenha, por exemplo, um objeto digital museológico, por exemplo, né? E que ele tenha, em volta dele, mesmo que seja de outras fontes, mesmo que seja de outro museu, outra instituição, né, patrimônio, links, né, links permanentes, aí entra a questão da identificação permanente, de identificadores persistentes, que criem, né, a contextualização, que uma rede de contextualização em volta desse objeto. Né. Esse parece que é o santo grau dos estudos hoje em relação à integração de acervos culturais. Né? E aí entram coisas importantes, como a própria rede, né? A rede é uma coisa importante, né? Os identificadores persistentes, né? Essa nova internet que sai da questão do documento para os dados, né? Ligando dados entre os documentos, né? E essa convergência entre museus, bibliotecas e arquivos. Né? Então, esse, digamos assim, é o santo grau, tanto teórico, acadêmico, como prático, do mundo dos acervos digitais culturais, né? Que eu acho que tem a ver com a sua questão. Né? Ok, bom, nosso tempo acabou. Eu queria só amarrar uma coisa aqui rapidamente, que acho que obrigado, Lídia e Luiz, pela apresentação. E acho que realmente tem várias coisas que vocês dois colocaram que entram nessa questão da educação, que acho que é extremamente importante, porque esse santo grau, quer dizer, essa integração, ela vai ser importante à medida que as pessoas acessam isso. E a gente sabe, você comentou agora que os jovens entendem que as redes sociais é a internet, e a nossa concorrência é muito grande para tornar esses produtos culturais parte importante, integrante da vida dessas pessoas. E a educação é uma parte importante para conseguir fazer isso acontecer. Então, acho que a gente tem um caminho, e acho que a ideia de começar por pequenos projetos é interessante, né, Luiz? Porque, às vezes, a gente pode ter a esperança de uma grande política pública que pode não acontecer, e a gente pode começar com pequenas experiências que podem, inclusive, ser importantes para gerar uma política maior. Né? Então, é isso. E não sei se vocês prestaram atenção, eu depois queria o endereço de onde vende aquele funil de digitalização que está na sua apresentação, que eu quero comprar um, achei bem legal. Não, aquele é funil, não, aquele é uma lanterna. Você vai jogando e já sai digital, né? Isso acho que facilitaria bastante. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.